Amém, gente? Shabbat Shalom, pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A nossa porção dessa semana, porção que nós meditamos no decorrer de toda essa semana, ela recebe o nome de Pinhas, ou Finéias. E essa porção ela vai de Números, do capítulo 25, versículo 10, até Números, capítulo 30, versículo 1. Algumas versões está capítulo 29, versículo 40. E eu queria começar a ler essa porção então. Vou ligar aqui, gente. Vamos fazer essa leitura. Abra sua Bíblia. Números capítulo 25, a partir do versículo 10, diz assim: Adonai disse a Moshe: Pinhas, o filho de Eleazar, neto de Aharon, o Cohen, desviou minha ira de sobre o povo de Israel, por ser tão zeloso quanto eu sou, para que eu não os destruísse com o meu zelo. Portanto, diga: eu lhe dou minha aliança de Shalom, fazendo uma aliança com ele e seus descendentes, depois dele, de que o ofício de Cohen será deles para sempre. Isso porque ele foi zeloso da minha causa, de seu Deus, da causa de seu Deus, e fez expiação pelo povo de Israel. Vou ler até aqui. Essa porção, ela começa chamando a nossa atenção, porque tem uma palavra aqui que ela é repetida várias vezes. Eu percebi aqui, pelo menos 3 vezes, nós temos a palavra zelo. A todo tempo fala que Pinhas ele foi zeloso. A atitude dele aqui foi a atitude de uma pessoa zelosa, uma pessoa que tem um cuidado especial com a vontade de Deus, com o agradar a Deus. Ele buscava em seu íntimo fazer aquilo que estava no coração do Senhor, ser obediente ao Senhor. Então a primeira coisa que me chama a atenção aqui no ato de Pinhas, e o que ele fez aqui nesse momento, foi o zelo. Ele era um homem zeloso. E por ser zeloso, a partir do versículo 14, continua dizendo: o nome do homem de Israel que foi morto, executado com a mulher de Midian, era Zinri, o filho de Salu, líder de um dos clãs da tribo de Shimeon. O nome da mulher de Midian que foi morta era Cosbe, a filha de Tzur, chefe de um dos clãs de Midian. Adonai disse a Moshe: tratem os midianitas como inimigos e os ataquem, pois eles os trataram como inimigos. Para nós entendermos o início desse texto, o que esse texto está tratando, a gente entende esse início com o final da porção que nós estudamos na semana passada. Nós vimos na semana passada o texto que tratava de Balaque e Balaão. O rei Balaque trazendo Balaão e pedindo que Balaão profetizasse contra o povo de Israel. E nós vimos que, diante de todas as tentativas de Balaão em lançar palavras contra o povo de Israel, o Eterno colocava palavras de bênção na boca de Balaão e ele abençoava o povo de Israel. E ele viu então que não tinha como
Não tinha como o povo de Israel ser amaldiçoado. Mas ele, através de uma artimanha, ele dá uma estratégia de guerra, porque ele sabia que só tinha uma forma de vencer o povo de Deus: se eles estivessem em desobediência, iniquidade, pecado, se eles estivessem quebrando a instrução de Deus de alguma forma. E como eles fazem isso? Eles colocam então mulheres belas, mulheres bonitas ali próxima ao acampamento de Israel, para que elas fossem uma tentação àqueles homens. E nós vimos que aqueles homens então se deitaram com aquelas mulheres, se prostituíram em meio a uma adoração, orgia, idolatria. O que era muito comum na época é a mistura do ato sexual como um ato de consagração a deuses, de entrega a deuses. Prostituição, adultério. E diz que ali um homem chamado Zimri, ele pega uma dessas mulheres, Cosbe, e ele leva então ali no meio do acampamento, passa no acampamento, entra na tenda para se relacionar sexualmente com aquela mulher. Mas Pinhas, quando vê aquela atitude daquele homem, diz que ele pega uma lança e ele encrava então aquela lança no meio dos dois, de forma que atravessa os dois ao mesmo tempo com um só golpe pelo ventre, demonstrando que eles estavam ali realizando o ato sexual, concretizando o ato pecaminoso. E isso aconteceu por causa do zelo de Pinhas. E aí eu quero começar a tratar, o primeiro ponto que eu queria falar é sobre esse zelo. O zelo está relacionado à obediência à palavra de Deus. O zelo ele está vinculado a obedecer às instruções do Eterno. É o realizar a vontade do coração de Deus, o meu desejo, o meu agir e todo o meu cuidado em cumprir o que Deus deseja, que revela o zelo. Por outro lado, a pessoa que não tem zelo é aquela que não cuida de obedecer e realizar a vontade do coração de Deus, ou aquela que faz as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito, enquanto que o zeloso é aquele que está atento aos mínimos detalhes. Ele está à procura dos mínimos detalhes que agradam o coração de Deus e que o próprio Eterno trouxe como instrução a nós. Então o zelo está atrelado à obediência a Deus. E aí eu queria relembrar algo que foi dito aqui na semana passada, antes da gente entrar a fundo nessa parte inicial desse texto. Na semana passada nós vimos em Números capítulo 22, abre para você acompanhar, eu vou repetir isso aqui. Em Números capítulo 22, quando a gente vê a história de Balaão, a gente fica um pouco aqui na dúvida: será que ele era um profeta de Deus? Diz que Deus falou com ele, e ao mesmo tempo mostra que ele era um feiticeiro, e ao mesmo tempo ele libera palavras de bênção. E aí o texto diz que ele é um homem que tinha os olhos abertos, e a gente fica na dúvida: quem era Balaão? Quem era esse homem enigmático? Ora parece ser um profeta que foi usado por Deus, que falava com Deus, que conhecia o Deus de Israel. Ora, eu vejo ele como uma figura de um feiticeiro, de alguém maligno. E aí nós mostramos que em Números capítulo 22, no versículo 24, diz assim: Balaão levantou-se pela manhã, selou sua jumenta e seguiu com os príncipes de Moabe. No entanto, a ira de Deus se acendeu por ele ter ido, e o anjo de Adonai ficou parado no caminho para lhe barrar a passagem. Ele estava montado sobre sua jumenta
e seus 2 servos iam com ele. Então nós vimos nessa parte aqui que fala de Balaão algumas características desse momento. Primeiro, diz que ele se levanta. Depois diz que ele se levanta e aí ele se levanta pela manhã, de manhã cedo. E diz que ele se levanta de manhã e prepara, sela a sua jumenta. E também diz que ele não vai sozinho, mas ele vai com 2 servos. Então tem algumas características que são marcantes aqui. Levantou-se de manhã, selou a jumenta e os 2 servos que iam com ele. A gente tem visto aqui que essa palavra levantar, se levantou, ascendeu, subir, ela revela dentro de um contexto judaico a conexão com o eterno, estar conectado com Deus. E nós falamos aqui que você ou está conectado com Deus, ou você está conectado com a terra. E eu vejo aqui na história de Balaão, quando ele sai com a sua jumenta e se levanta, que ele está conectado com a terra. Por quê? Porque a intenção do coração de Balaão era o material, era o que ele poderia obter através do seu ato. Então ele está conectado às coisas materiais, às coisas dessa vida, às coisas terrenas. E nós falamos aqui que aquele que está conectado com a terra será devorado por ela, morrerá por conta dela. Assim como aconteceu com aquele povo quando estava lá adorando ao bezerro de ouro, conectado à terra. A terra se abriu e eles foram devorados. Então o que nós vemos aqui é que esse ato de Balaão se levantar e ir não ou melhor, parece uma obediência, porque o Eterno antes tinha dito, vai. Você repara no texto? Antes o Eterno tinha dito, você fica confuso, Deus falou para ir, depois fica irado porque ele foi. Porque ele foi não conectado a Deus, não com o seu coração, com a intenção de praticar algo que Deus queria dele, mas por causa do seu próprio interesse. Então o que eu tenho aqui é uma falsa obediência. E o que nós vemos muito, gente, pessoas que você olha e tem uma capa de obediência, mas é uma falsa obediência, porque por detrás daquela roupagem falsa de obediência há um interesse próprio, há um interesse de satisfazer os seus desejos. Mas a palavra de Deus, gente, é como uma bela pintura. A cada dia eu me apaixono mais pelos detalhes que o Eterno, através de homens, colocou disponível a nós. É como uma bela pintura que Ele faz para poder falar comigo e com você. E Ele é tão detalhista que até o homem Ele usa para colocar como se fosse mapa, uns sinais para que você encontre a revelação. Porque esse texto que fala de Balaão com uma falsa obediência está em Números 22. E quando nós vamos para Gênesis 22, também não é só o detalhe. Gênesis 22 ele facilita. Lá em Gênesis capítulo 22, os mesmos elementos vão estar presentes. Quando Abraão se levanta pela manhã, sela a sua jumenta e ele leva 2 servos para entregar o seu melhor. Ele aqui não está em busca de algo para ele, mas ele está se posicionando para entregar o seu melhor para Deus. Ele não está conectado à terra, não está preso às coisas da terra, mas está preso àquilo que está no céu, ao coração de Deus, à vontade de Deus. Ele, o Senhor, é tudo para Abraão.
Por isso diz em Gênesis 22, depois de todas essas coisas, Deus testou Abraão. Ele lhe disse: Abraão, e ele respondeu: aqui estou. Ele disse: pegue seu filho, seu único filho, a quem você ama, Isaque, e vá à terra de Moriá. Ali você deverá apresentá-lo como oferta queimada sobre a montanha que eu indicarei a você. Abraão levantou-se. Quando? Bem cedo, de manhã. Selou seu jumento e levou 2 de seus jovens. Você repara os mesmos elementos presentes aqui? Por quê? Para mostrar a diferença entre o se levantar de Balaão e o se levantar de Abraão. Para mostrar que Abraão era alguém zeloso, alguém que buscava fazer e realizar a vontade de Deus, e Deus dizia: entrega Isaque. E ele se conectava ao Eterno, ele estava conectado, por isso se levantou e partiu para realizar a vontade de Deus, abrindo mão da sua vontade, abrindo mão do que possuía, abrindo mão daquilo que era valoroso para ele. O ato e a posição dele era de entrega. E Balaão, conectado à terra, querendo aquilo que Balaque poderia oferecer para ele, o lucro que ele poderia obter em realizar a vontade do rei, conectado à terra, falsa obediência. Em um eu vejo obediência, em outro eu vejo falsa obediência, desobediência. Em um eu vejo zelo em realizar a vontade de Deus, aquilo que Deus fala a ele. No outro eu vejo falta de zelo. Por que eu estou falando sobre tudo isso aqui? Para falar de Pinhas, que está em Números, que nós lemos. Uma coisa interessante nesse texto é que bem no início começa com o nome dele, por isso que o nome dessa porção é Pinhas, que se escreve assim, Pinhas, lá, 25:7, que é o texto que a gente leu, que é o texto dessa porção. Pinhas. Em versículos acima, no versículo 11, capítulo 25, versículo 11, abaixo, quando você tem o nome, a palavra Pinhas, o nome dele, você vê que a forma que está escrita aqui nesse texto, dessa porção, tem uma pequena diferença. É o primeiro detalhe que eu queria mostrar para vocês. Antes, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, gente. Aqueles que escrevem a Torá, os textos da Escritura, são os escribas. Existem leis para que eles possam estar escrevendo. E não é algo simples, eles não fazem de qualquer jeito. Fala zelo. Os escribas, quando escrevem as escrituras, as palavras, o zelo deles é tão grande, a importância que eles dão ao que estão fazendo, porque sabem que aquilo é a palavra do próprio Eterno, e a responsabilidade que eles possuem em estar ali escrevendo e manifestando a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja revelada ao mundo, é uma responsabilidade tão grande. Há uma necessidade de um zelo tão grande para fazer e praticar essas coisas, que existem mais de 4.000 leis para os escribas. Sabia? Normas de como eles devem fazer isso, de como devem escrever. E se eles cometerem um único erro, não serve tudo que escreveu. Tudo que ele escreveu e todo o seu trabalho não tem valor nenhum, se torna impuro para eles. E eles pegam e devem enterrar aquela escrita, o trabalho deles, que havia um erro.
E quando você sabe de todo esse zelo, e você olha para o original, e você percebe coisas como essa aqui, o texto que nós lemos, se você ver, existe uma pequena diferença aqui, mas existe. Qual é a diferença? A segunda letra. A segunda letra é sempre da direita para a esquerda, lembra? Essa letrinha aqui, Yud, no texto que nós lemos, ela está menor do que o tamanho normal dela. Esse aqui é o tamanho normal dela. Só que nessa porção, o nome de Pinhas tem essa segunda letra diminuída. Mas se isso é um erro, por que não foi retirado? Porque aqui não está um erro. Aqui está uma revelação. Aqui está contida uma mensagem. E por que essa letra ela é diminuída? Porque ela está revelando que Pinhas se entregou para fazer a vontade de Deus. Pinhas deu algo de si. Ele se diminuiu. Se você pegar um texto que fala de Moisés, lá em Êxodo, se não me falha a memória, que você vê a mesma alteração, você vê uma diminuição na letra também quando Moisés recebe a palavra de Deus. E aí os estudiosos dizem que aquela palavra foi diminuída por causa da humildade de Moshe. Que ele era tão humilde que ele não queria que aquela palavra esquece assim, Deus falou com ele, e ele fala com Deus, não, que seja de uma forma mais simples, porque eu não quero me colocar nessa posição. Então uma letra diminuída para revelar a humildade de Moisés. O que nós vemos nessa história, gente, é que Pinhas era de uma linhagem sacerdotal. E ele, quando vê as pessoas, aquele caos acontecendo por causa do pecado, e uma praga por causa do pecado, 24 mil mortos, e o pecado que entrou no meio do arraial, a atitude dele naquele momento é pegar da lança e matar aqueles dois que estavam ali, aquele hebreu que estava com aquela midianita, se deitando ali, cometendo a prostituição, o pecado no meio do arraial. Mas para fazer isso, ele teve que entregar, porque ele não poderia cometer aquilo, principalmente pela posição dele, matar e estar tocando no morto. Então ele teve que se doar. Eu posso perder tudo, mas eu vou acabar com essa transgressão. Essa era a mensagem. Eu vou tomar esse pecado sobre mim. Eu vou sofrer as consequências para que o povo viva, para que Israel sobreviva. Eu entregarei a minha vida. Essa foi a posição de Pinhas. E aí o que acontece diante disso, gente? A palavra do Senhor então vem a Moshe e diz: Pinhas, o filho de Elazar, neto de Aarão, Cohen, desviou minha ira de sobre o povo de Israel, por ser tão zeloso quanto eu sou, para que eu não destruísse com o meu zelo. Portanto, diga: eu lhe dou minha aliança de Shalom. Você precisa marcar na sua Bíblia esse: eu lhes dou minha aliança de Shalom. Essa aliança de paz. E depois ela diz, fazendo uma aliança com ele e seus descendentes depois dele, de que o ofício de Cohen, de sacerdote, será dele para sempre. Por causa da atitude, da entrega dele, por um pecado que tomou ali o arraial, ele estava trazendo a consequência para o arraial, ele tomou aquilo sobre ele, e por causa disso, houve uma aliança de paz,
e ele foi estabelecido como um sacerdócio eterno. Duas coisas que eu preciso falar com vocês, gente. Primeiro, o zelo que eu falei com vocês acerca do escriba. Quando você escreve a palavra para as pessoas, quando ele está escrevendo aquilo que é a vontade de Deus, para que aquilo seja propagado, o zelo desse homem que escreve. Nós, no nosso dia a dia, na nossa prática diária, no nosso trabalho, na nossa faculdade, aonde nós moramos, nós somos escribas. O seu ato que você pratica é como se você estivesse escrevendo a vontade de Deus. A sua vida é como se você é como um livro que revela e mostra a vontade de Deus. Então eu tenho que ser zeloso com a vontade de Deus, estar atento a cada coisa que eu pratico, a cada coisa que eu falo, a cada gesto meu. Isso é ser zeloso. Isso é estabelecer um sacerdócio. Vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de virtude. Precisamos ser zelosos como esses escribas. E quando chega nesse texto, a pintura do Eterno na sua palavra é tão linda, que ele aqui revela de forma clara. Olha, gente, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Quando a nossa vida, quando a nossa prática diária revela a palavra, assim como o escriba escreve as palavras e a vontade de Deus, quando isso se torna uma realidade na minha vida, no meu dia a dia, nas minhas palavras, no meu comportamento, eu revelo através da minha vida o Mashiach. Eu revelo através da minha vida Jesus. Eu revelo através da minha vida Yeshua. Quando eu pratico isso, quando eu vivo esse zelo. E tanto é que Pinhas, por agir dessa forma, com tamanho zelo, ele revelou na sua vida o Mashiach. Você viu aí? Aquele ambiente, aquele acontecimento estava revelando exatamente o que Yeshua iria fazer. Ele se tornou um espelho daquilo que iria acontecer. Ele começou a trazer naquele cenário um acontecimento profético. Yeshua seria aquele que traria sobre ele o peso, todo o pecado viria sobre ele. Ele seria partido, moído, ferido, atravessado. E isso, o ato dele de tomar sobre si o pecado, iria cessar a maldição, iria cessar a praga da morte. O salário do pecado é a morte, mas através do ato de Jesus, ele cancelou a praga da morte e trouxe uma nova aliança de Shalom. Estabeleceu com o ato uma nova aliança. Esse texto está falando disso, da nova aliança, uma aliança de paz. E ele estabeleceu um sacerdócio para sempre, eterno. E algo interessante que a gente precisa estar atento aqui antes que eu continue. Então, vamos lá. Outra coisa interessante quando você vê no original essa palavra, aliança de Shalom. Eu gosto de trazer isso, gente. Eu sei que algumas pessoas ficam um pouco confusas. Mas o que é isso? Mas a gente tem que dividir um pouco aqui. A palavra Shalom, olha como é que ela é escrita por eles. Todo escriba, quando ele vai desenhar essa palavra Shalom aqui nesse texto, aonde está escrito aliança de Shalom, ele
ele faz isso aqui. Qual o erro? Vou botar entre. O que parece ser um erro, mas na verdade não é. É uma grande revelação. O vav está cortado. Está vendo aqui um corte? Uma letra está partida ao meio. Essa letra vav, dentro da palavra shalom, está quebrada. Ela não é assim. Ela é inteira. Mas ela, nesse texto, está quebrada. Porque o vav, gente, vav, no hebraico, representa o número 6. Vav é o número 6. No hebraico bíblico, você não tem número 1, 2, 3, é a letra. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. E a letra vav é o número 6. O número 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. O homem trabalhará 6 dias. Lembra o número da besta? 666, que é número de homem. 6 é o número do homem. Diz aqui que essa aliança de Shalom, ela viria através de um homem que seria partido, ferido, perfurado, moído. As nossas transgressões, o castigo que nos traz a estava sobre ele. O castigo que nos traz Shalom estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, ferido, partido, fomos sarados. Então Pinhas vem aqui revelar isso, gente. E nós vemos que Pinhas só revela que a glória, só revela o Mashiach porque ele foi zeloso, obediente à palavra, à instrução de Deus. E diz que porque ele fez isso, o texto fala, isso é importante para nós entendermos. Porque nós que estamos caminhando, buscando a restauração das raízes da fé, uma das coisas que nós ouvimos muito são pessoas falarem assim, aqueles que são contra Yeshua. Eles falam assim: vocês falam de um Yeshua que entregou a vida, que morreu para expiar os nossos pecados. Deus nunca pediu sacrifício humano. Tem até um vídeo na internet famoso, não sei quantos já viram, um pastor que entrevista um rabino na frente do muro lá, e uma das respostas que esse rabino dá é isso: o Eterno nunca pediu sacrifício humano. Isso é um absurdo. Isso está na literatura deles. Olha aqui, expiação. Aquela morte, aquele acontecimento trouxe expiação. Quando eles falam sobre, nós falamos na semana passada, sobre a morte de Miriam está próxima ao sacrifício da novilha vermelha, eles dizem que a história de Miriam, a morte de Miriam, vem logo após o sacrifício da novilha vermelha, porque Miriam era uma tzadik, era uma justa, uma mulher justa, e por ser justa, e a morte de um justo, eles dizem, expia pecados. Se a morte de um justo expia pecados de um povo, imagina o que pode fazer a morte do justo, do Mashiach. Muito mais. Ele não só tem poder expiatório para um povo, mas para toda a terra e em todos os tempos. Aleluia. Então Pinhas revela quem é o Mashiach através da vida dele, pelo seu zelo, pela sua obediência. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos avançar na porção. Depois desse capítulo 25, no capítulo 26, vai falar acerca das tribos. No capítulo 27, no versículo 15, esse aqui eu vou ler.
capítulo 27, do versículo 15 até o 23. O zelo também está relacionado ao que Deus estabelece como liderança, submissão à liderança, reconhecimento daqueles que o Senhor estabelece. A partir do versículo 15 diz: Moshe disse a Adonai, que Adonai, Deus do espírito de todos os seres humanos, aponte um homem para liderar a comunidade. Ué, a comunidade tinha líder? Porque hoje há uma propagação aí, gente, de que não existe liderança, que cada um é por si. Olha aqui, ó. Escolha um para liderar a comunidade, para ir e vir à frente deles, para guiá-los e conduzi-los, para que a comunidade de Adonai não fique como ovelhas sem pastor. Eu canso de ouvir essas pessoas que pregam contra a liderança, falando assim: não, quem é o pastor é o Senhor é o meu pastor, Ele é. Como é que você está vendo aqui pessoas sendo estabelecidas como líderes de Israel e chamando eles de pastores, que está dizendo para que eles não fiquem como ovelhas sem pastor? E continua dizendo: Adonai disse a Moshe: tome Yehoshua, Josué, o filho de Nun, um homem espiritual, e imponha a sua mão sobre ele. Ponha-o diante de Eleazar, o Cohen, sacerdote, e de toda a comunidade, e comissione-o à vista deles. Delegue a ele um pouco de sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deve apresentar-se a Eleazar, o Cohen, que deverá descobrir, por meio do Urim, a vontade de Adonai para as decisões de Yehoshua. E de acordo com a palavra, eles sairão, e de acordo com a palavra, retornarão. Ele e todo o povo de Israel que estiver com ele, toda a comunidade. Moshe fez como Adonai lhe tinha ordenado. Tomou Yehoshua, pôs diante de Eleazar, o Cohen, de toda a comunidade, impôs suas mãos sobre ele, comissionou como Adonai disse por intermédio de Moshe. Delegue a ele um pouco de sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Que parte da autoridade, que está dizendo aqui? Que parte da autoridade que eu coloquei sobre você, Moshe, que você pegue parte dessa autoridade e coloque sobre ele, na frente da comunidade, na frente do Cohen, do sacerdote, através de uma imposição de mãos. Ainda está escrito isso aqui: liderança estabelecida pelo Eterno. Gente, você reparou que há uma autoridade, não é algo que está na imposição, na postura de uma voz, mas que existe realmente algo colocado sobre o homem. Você vê isso claro nesse texto. Há algo da parte de Deus, parte de uma essência de Deus sobre uma autoridade, sobre uma liderança, gente. Sejamos zelosos com tudo aquilo que o Eterno estabeleceu. Em seguida, nessa porção, no capítulo 28, vai começar a falar das festas bíblicas. Vai falar do Shabat. Depois do Shabat, interessante que essa porção, no capítulo 28, depois você vê você lê esse capítulo, eu não vou comentar ele, não. Mas ele começa dizendo que essas festas elas devem ser realizadas no tempo apropriado. Existe tempo específico. Existe um dia certo para que algo seja celebrado. O Eterno determinou tempo propício para todas as coisas. Realizar isso no tempo propício é ser zeloso, é revelar o Mashiach,
é revelar os tempos. E ele fala então do Shabat, vai falar de Rosh Chodesh. O que é isso? Isso é o início de um novo mês, marca o início de todo o novo mês. Fala de Pessa, fala de Matzah, festa das primícias, Shavuot. Tudo isso será tratado no capítulo 28, depois entra no capítulo 29. E aí no capítulo 29 começa a falar das festas que nós estamos nos aproximando. Vai falar das 3 festas que nós vamos entrar agora em setembro. Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. As 3 festas que revelam a segunda vinda do Mashiach. As 3 primeiras festas revelaram a primeira vinda do Mashiach. Quais foram as 3 primeiras festas? Pessa, primícias, pães asmos. Essas 3 revelaram o primeiro mover e revelação de Yeshua, a primeira vinda dele. Depois nós temos uma festa intermediária, Shavuot. Fala desse tempo que nós vivemos, do tempo do mover do Espírito revelando a nós a palavra, um tempo de mover e revelação de Deus a nós e ao mundo, Ele se revelando ao mundo, porque Deus se revela ao mundo através do seu Espírito. Está escrito: o homem conhece o homem através do Espírito, assim só se conhece Deus através do seu Espírito. E aí nós entramos agora, e vai ser agora, as 3 últimas festas, segunda vinda do Mashiach: Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot. Vou falar rápido, eu não ia falar sobre isso. Yom Teruah é o toque do shofar. Yom Kippur é a expiação. Sukkot, tabernáculo. O que elas revelam? Yom Teruah, toque do shofar, é o anúncio. Yom Teruah é o tempo em que se anuncia a vinda do noivo. O noivo é anunciado através do toque do shofar. É como alguém que vai na frente, é como aquele que vai na frente anunciando: eis que é chegada a hora, está vindo o noivo. E porque ele está vindo, olha Yom Kippur agora: prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó noiva. E quando a noiva vê lá o anunciador lá gritando: vem o noivo, ela termina os últimos detalhes, se prepara, porque ela precisa se encontrar com ele. Yom Kippur é isso. Você escuta: é chegado o tempo, arrependa-te. É João clamando no meio do deserto: arrependa-te, preparando o caminho do Senhor. Tudo isso se encaixa, gente. E aí Yom Kippur é a expiação, é o arrependimento, é uma noiva se ornando, se preparando para receber o seu noivo. E Sukkot, o grande casamento, a grande festa, 7 dias. Por isso que o casamento judaico são 7 dias. Revela o casamento. Por isso que é tenda, por isso que você tem uma arrupá. A arrupá representa, quando você vê no casamento, aquela tendazinha e o casal ali embaixo, aquilo representa a morada do casal, a futura morada. Lembra o que Yeshua falou depois da ceia? Eu vou preparar a morada. Então é esse casamento, a morada vai estar pronta e você se encontra com ele então e se une a ele. Essas festas estão revelando o Mashiach, quem ele é e aquilo que vai acontecer. Por isso diz sombra do porvir. Mas aí aqui no texto, na porção, eu vou encerrar com esse último ponto. Quando começa a falar desses dias de celebração de Sukkot, está lá no capítulo 29, a partir do versículo 12. Isso é bom você marcar na sua Bíblia também. Sabe por quê, gente? Porque eu lembro isso na minha vida. Quando eu abria as Escrituras
E eu muitas vezes não conseguia entender esse monte de sacrifício, tantos cordeiros, tanto. Por que isso? Eu não conseguia ver mensagem nisso, gente. Não conseguia ver. Deus está me cobrando uma coisa aqui antes de eu falar disso aqui. Vamos lá. Você sabe por que o pecado entrou no meio do arraial de Israel? Você quer ver o que demonstra por que entrou e a falta do zelo e por que é tão importante o zelo e como que nós colocamos isso em prática? Mateus eles se uniram àquelas mulheres. Mas se uniram com aquelas mulheres, sabe por causa de quê? Porque estiveram próximo delas. Porque olharam para elas. Mateus capítulo 5, versículo 27 diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos nossos pais: não adultere. Mas eu lhes digo, o homem que até mesmo olhar para uma mulher desejando-a ardentemente, já cometeu adultério com ela no coração. Se seu olho direito fizer você pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor você perder uma parte do corpo que ser lançado inteiro no Guerrinom. E se a sua mão direita fizer você pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor você perder uma parte do corpo que ser lançado inteiro no Guerrinom. Interessante que a gente lê esse texto de Mateus e fica pensando: uau, se eu aplicar isso aqui, eu vou ter um monte de gente aí cega hoje, não tem não? Fala a verdade. Quanta gente sem mão eu teria aqui? Mãos cortadas. Será que o texto está falando disso fisicamente? Será que o texto está falando que você tem que arrancar o seu olho? Sabe o que o texto está falando aqui? Preste atenção. Você que quer ser zeloso. O que ele está dizendo é algo muito conhecido dentro da cultura judaica. Conhecido como lei de cerca. E eu vou dar um exemplo que você vai entender. Se aquilo... Alessandro vai entender isso muito bem. Se aquilo que te faz pecar é o estar na frente de um computador na internet, cancele a sua internet. Se aquilo que te faz pecar é você frequentar um determinado lugar e aquele ambiente te leva a pecar, tire esse ambiente do seu ciclo, do seu meio, remova ele, joga fora. É melhor você ficar sem o seu computador, é melhor você ficar sem ir naquele ambiente, do que você ir para o Guerrinom, perder toda a sua vida. Se o que te leva a pecar é você estar sozinho com alguém, tire isso da sua vida. Não esteja sozinho. Se o que te faz pecar é andar com o seu Joaquim, corte o Joaquim da sua vida. Se a sua amizade com o Joaquim te faz pecar, acabe com essa amizade. É melhor você perder isso
do que você perder toda a sua vida. Se afaste dessas coisas. É o que a palavra está dizendo. E quando fala da aliança de Shalom que se revela, de uma nova aliança que é revelada, eu vou deixar para fechar com essa depois. Vamos voltar lá para o Sukkot. Lembra que eram 7 dias de festa? Números 29, a partir do versículo 12. Eu não vou ler para não ficar longo, mas depois você repara uma coisa nesse texto, você vai ler. Eram 7 dias de festa e a cada dia tinham sacrifícios de novilhos. Depois você marca na sua Bíblia, que vai dizendo que durante os 7 dias, sabe quantos novilhos eram sacrificados no total, nos 7 dias? O total eram 70 novilhos. Então, durante 7 dias, 70 novilhos eram sacrificados. E aí você lê aquilo, parece algo sem... O que isso fala? O que isso tem a ver? O que isso pode trazer de informação? Toda vez que a palavra de Deus fala de 70, fala das nações da terra. 70 sempre representa as nações da terra. Então, o oferecimento desse sacrifício está relacionado às nações da terra. Então já entende isso. E como que era feito? Mas não era assim, em um dia só 70. No primeiro dia de festa, matava 13 novilhos. No segundo dia de festa, 12. Diminuiu 1. No terceiro dia de festa, 11. Quarto dia de festa, 10. Quinto dia, 9. Sexto dia, 8. Sétimo dia, 7 novilhos. Ia diminuindo. Sabe por quê, gente? Você vai vendo aqui que as nações da terra, até o final dos tempos, ela vai se tornar uma. Os povos se tornarão um só povo diante do Eterno. Aqueles que se achegam, as nações que se achegam a Ele, serão um só povo, uma só nação. E quando chegar nesse ponto aqui, de 7 novilhos, nós temos um número perfeito, 7. E aí chegaremos ao 8º dia. 7 dias é um ciclo completo na Bíblia. O 8º é o que tem de novo, é novidade. Por isso que o 8 é esse desenho. Algo novo, algo que se inicia novamente. E o 8º dia, apenas um novilho. Sabe por quê? Agora é um só povo. 7 milênios. O 8º milênio, haverá um só povo. Um só Deus. Um povo zeloso e obediente. Porque é um povo que foi inserido na aliança. Aquela aliança que nós vimos lá revelada em Pinhas. Sabe aonde está essa aliança, gente? Sabe o que é essa aliança? Que foi revelada através do zelo da obediência? Hebreus, capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Muitas pessoas falam a nova aliança, a nova aliança. Esquece a Torá. Não é assim que fala? Agora é a nova aliança. Esses dias mesmo eu ouvi um teólogo falando isso. Agora é a nova aliança. Aquilo ficou. Mas o que é a nova aliança? Paulo falou. Hebreus capítulo 8. No versículo 10, primeiro ele vem falando dessa nova aliança que seria firmada.
E aí no versículo 10 ele vai dizer: esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Porei a minha Torá na sua mente e a escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, o Deus deles, e eles serão o meu povo. Depois ele vai repetir isso no capítulo 11, no capítulo 10, versículo 16, essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Ele repete. E toda vez que fala sobre essa Torá, a instrução na mente e no coração, ele diz para que eles agora me obedeçam. A Torá, a palavra, a instrução de Deus, trazida para dentro do meu coração e minha mente. Zelo, zeloso, alguém que guarda, que cuida, que está atento à instrução de Deus. Obediente, revelando assim quem é o Messias, revelando Jesus através da sua vida. Amém? Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua, o Messias. Amém?